Aqueles que trouxeram Bíblia, abra sua Bíblia comigo. Segundo escreveu Lucas, médico amado, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 20. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 20. Versículo de número 7 em diante. Aí os obreiros ficam atentos, aqueles irmãos e irmãs estão com dificuldade de localizar, tá? Atos dos Apóstolos, capítulo 20. Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos dos Apóstolos. O quinto livro que compõe a obra neotestamentária, o Novo Testamento, através da aliança do sangue de Cristo. Isso. Para ele estar ajudando, vamos esperar. Opa, deu certo? A igreja que encontrou, dê glória a Deus. Assim diz a santa e gloriosa palavra do Senhor. No primeiro dia da semana, ajuntando-se os discípulos para o partir do pão, Paulo, que havia de partir no dia seguinte, falava com eles e alargou a prática até a meia-noite. Havia muitas luzes no cenáculo onde estavam juntos. E estando, preste atenção no versículo 9, a nossa chave. E estando um certo jovem por nome Eutico, assentado numa janela, caiu do terceiro andar, tomado de um sono profundo que lhe sobreveio durante o extenso discurso de Paulo, e foi levantado como morto. Deixa a Bíblia aberta, vamos fazer mais uma oração. Pai, em nome do teu Filho Jesus, nós queremos te glorificar pela tua palavra, porque o céu e a terra hão de passar, mas a tua palavra dura para todo sempre. Fala conosco e através de nossas vidas, Senhor, não te cala ao nosso respeito, mas nos ensina, nos exorta, nos edifica, nos consola, nos aviva, nos cura, nos restaura, nos liberta. Faça-se a tua vontade essa noite no meio de nós. E nós te glorificamos porque nós cremos. E a igreja que crê junto comigo aplaude bem forte o nome do Senhor. E aquele que se sente à vontade de se expressar dando glória a Deus, aleluia, fica à vontade. Capítulo de número 20. É o capítulo das despedidas de Paulo. Já tinha feito a primeira, a segunda e a terceira viagem missionária. E agora ele está retrocedendo, passando aonde o Senhor tinha estabelecido a igreja. E tinha alguns que estavam com ele, que esperaram Paulo em Troade. E ele navegou em outra direção. E depois de alguns dias eles se encontraram na cidade de Troade. E chegando lá, era o primeiro dia da semana. E eles estavam no período da Páscoa. Eles estavam nos períodos ali que se diz dos pães ázimos. O que é isso, pastor? É um período que Israel tem até os dias de hoje, se lembrando de uma grande obra de libertação que o Senhor fez por intermédio do ministério de Moisés, o grande legislador de Israel. Porque o período da libertação de Israel, Deus deixou como sinal, Deus deixou como mandamento, que eles passassem a semana comendo os pães ázimos, para se lembrarem da grande obra que Deus fez. Isso é interessante porque isso não deixa passar despercebido o que o Senhor fez no passado. E às vezes o Senhor faz uma obra tão grande em nossas vidas, e por não termos certos mandamentos como esse que tem aqui a lei antiga, a Torá, os israelitas
nós somos ingratos e esquecemos do que Deus fez, entramos em crise, entramos em tribulação, passamos por aperto, nos esquecemos do que Deus já fez no passado e muitos naufragam na fé, retrocedem, não querem mais desfrutar da comunhão com o Pai através de Cristo, pela obra, do Espírito Santo. Muitos retrocedem, mas eu acho bacana, eu acho interessante esse mandamento. E eles estão reunidos no terceiro andar. Estavam sentados no chão, porque esse é o costume. Com lamparina, não tinha luzes, não tinha LEDs, não tinha fluorescente. Era apenas aquele lampião, aquela lamparina, aquele candeeiro, como você queira, denominar esse artefato aqui. Estava ali um local luminoso. Paulo estava pregando. Gente, Paulo estava pregando. Paulo, ele tomou a frente como líder espiritual, como apóstolo do Senhor. Ele toma a frente, desfrutando da comunhão entre os irmãos. E eu quero que você entenda o que Paulo está fazendo. No Espírito, ele está dando as últimas orientações à igreja que se encontrava em Troade. Ele estava dando as últimas saudações, os últimos ensinamentos. Quem sabe em Troade alguém não conhecia os mistérios dos dons espirituais que relata Paulo escrevendo à igreja de Coríntios. Capítulo de número 12, 13 e 14, entrando no amor. Talvez alguém era leigo nesse aspecto dos dons espirituais, da multiforme ação do Espírito Santo. Então, como a igreja precisa ser edificada, Paulo, como um grande pastor, orientador, servo do Senhor, ele está falando e ele não está calando. Ele está aproveitando o momento que foi propício, a assembleia se reuniu. Os irmãos se reuniram no terceiro andar, o nível alto, eles subiram de nível. Se encontraram ali, Paulo se coloca de pé, Paulo começa a falar das coisas concernentes ao reino, da ética, da moral do cristão. Começa a doutrinar e começa ao mesmo tempo a incendiar. Que eu estou falando de Paulo. E eu me alegro quando eu falo de Paulo, porque onde Paulo andava, algo tinha que acontecer. Um demônio tinha que manifestar, um enfermo tinha que curar, um morto tinha que ressuscitar. Algo sempre acontecia quando Paulo começava a falar, porque o Espírito Santo habita na vida de Paulo. Alguns dizem, alguns pregadores, talvez você já ouviu as suas conjecturações, porque o discurso era longo que o jovem dormiu. Mas eu quero falar algo sobre esse moço. Seu nome é Eutico e a palavra no grego traduzida ao português significa aquele que é afortunado, aquele que é agraciado. Ele é um jovem, está escrito no versículo de número 9, relatado por Lucas, um médico. Para quem não sabe, o escritor do Evangelho de Lucas, ele é um médico amado. Um médico que um dia nas viagens missionárias de Paulo foi apedrejado, deram como morto, e é onde Lucas entra na vida de Paulo. E Paulo todo torto, todo quebrado, se levanta, e o Lucas dizendo, dando o diagnóstico, você tem que repousar, você tem que sair dessa cidade. E ele vai se levantando com dores no corpo e dizendo, ai de mim se não pregar a palavra do Senhor. E aquilo mexeu com Lucas. E por isso ele vai fazer parte da comissão evangelística missionária de Paulo. Foi assim que Paulo adentra na vida. Assim que Paulo adentrou na vida de Lucas. Esse jovem, presta atenção, estavam sentados no meio das lamparinas. Mas Lucas, ele faz menção nesse jovem. Ainda que o discurso fosse alongado, ainda que fosse extenso, mas era uma despedida, eles não viriam mais Paulo. Porque Paulo
estava sendo guiado pelo Espírito a Jerusalém, e ali ele iria sofrer, ia ser conduzido a Roma para ser testemunho do cristianismo diante do imperador, para depois ser morto. Eles não iriam ver mais Paulo. Só que nós temos que entender que na casa do Senhor, em nossas assembleias, tem todo tipo de pessoas. Pessoas reverentes e pessoas irreverentes, pessoas sensatas, pessoas insensatas. E nós nos deparamos com esse jovem que tem por nome Agraciado. Que ele é, mediante ao que Lucas escreve, ele é irreverente. Ele é insensato. Ele não guardou o pé dele enquanto Paulo falava de Cristo, e era a igreja que estava reunida. Era a igreja que estava reunida. A igreja era para estar sentada, prestando atenção naquilo que viria da vida de Paulo. Com certeza no meio tem aqueles pentecostais que davam glória a Deus e aleluia. E quando via a palavra de ensinamento, eles guardavam no coração. Semelhante ao Salmo de número 119, que assim está escrito pelas mãos de Davi: Senhor, guardei a tua palavra no meu coração para que eu não possa pecar contra ti. Mas Eutico não, ele vai entrar no cenáculo, ele vai desfrutar do momento de comunhão da igreja. Ele não vai dar crédito às palavras de Paulo, porque o local que ele está localizado no cenáculo grita isso. Ele foi para a janela. Quem sabe ele chega na janela, fica olhando para Paulo pregando e se senta na janela. No terceiro andar. Isso é uma irreverência, porque janela não é lugar para se sentar. Janela é lugar para se debruçar. Fazer isso semelhante que eu estou fazendo aqui no altar. Para você contemplar. A janela é uma entrada, é uma porta de entrada. É um local de acesso. E pasme os senhores, o que mais entra pela janela não é o que está de dentro para fora, mas é o que está de fora para dentro. E aqui eu quero conjecturar. Ele ficou próximo da janela, enquanto Paulo pregava. O povo estava recebendo as orientações. Alguns estavam com os olhos lacrimejando, porque é a despedida de Paulo para a igreja de Troade. Muitos deles não viriam mais o santo apóstolo do Senhor. Ele está ensinando, pregoando, está ministrando, está trazendo a palavra teórica da graça, dos milagres, do manto, do poder e do mistério. Enquanto vidas estão com o coração ardendo, o Eutico está sentado na janela, sem querer ter compromisso com Deus. Porque aquele que não quer ter compromisso com Deus na casa do Senhor, me perdoa a força da expressão, mas eu tenho que falar, e quem tem ouvidos ouça, mexe no celular, conversa com a pessoa que está do lado, e acaba atrapalhando essa pessoa ser edificada. Uma conversa, uma mexida, uma vibração no celular te desconecta com Deus. Você pode perder aqui, em frações de segundo, de milésimos, algo que pode mudar a tua vida. Por que, pastor, você fala nessa proporção? Mostra na Bíblia, mostra, porque é pela fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Nós temos que crer que Deus existe. Quantos creem que Deus existe? Nós temos que vir com o propósito de buscar a presença do Senhor, buscar os dons espirituais, buscar tudo aquilo que o Senhor pode me dar, porque o meu Senhor e Salvador Jesus Cristo, Ele é tudo aquilo que eu preciso para me ser uma pessoa melhor. É tanto que nós aprendemos através do nosso irmão em Cristo, que ministrou nas sextas-feiras passadas, e eu peguei. Se nós estamos precisando de segurança, Ele é o leão da tribo de Judá, e Ele ruge espantando todos aqueles que querem mexer conosco. Quando nós estamos precisando de calmaria, Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Se nós estamos em escuridão, Ele diz: eu sou a luz do mundo. Se nós estamos com fome, Ele diz: eu sou o pão da vida. Aleluia. Se eu tenho aqueles que estão desorientados, não estão desnorteados, não sabem para onde ir, Jesus fala nessa noite: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus, Ele é tudo aquilo que nós precisamos.
Algumas pessoas não entendem, eu não entendo. Esse Deus se manifestou de forma diferente, sim. Em época diferente, ele agiu de forma diferente. Porque, resumindo tudo, ele é tudo que nós precisamos. Nós encontramos nele. Porque nenhum nome há no céu nem na terra na qual os homens podem ter paz com Deus. Aonde há o perdão de pecados, a não ser por intermédio do nome de Jesus. Paulo está falando desse Cristo. Pessoas estão com o coração queimando. Semelhante a Lucas 24, que vai falar de Cleopas e o discípulo desconhecido, quando eles desobedecem à ordem de Cristo, porque faziam parte dos discípulos de Jesus. E Jesus diz: eu vou morrer, terceiro dia ressuscitarei, e vocês ficarem aqui. Vocês não se ausentem daqui, eu virei ao encontro de vocês. Mas Cleopas e o discípulo desconhecido não deram ouvidos, não quiseram obedecer, e eles estão indo no caminho, na estrada de Emaús, onde Jesus, por misericórdia, apareceu, falou com eles, incendiou o coração deles, e eles resolveram voltar para onde Jesus tinha mandado eles ficarem. Essas pessoas estão sentindo esse queimar, mas Eutico não. Eutico mexe no WhatsApp, eu estou atualizando o Eutico, mexe no Facebook durante o culto, conversa. Qualquer coisa para ele se levanta, qualquer coisa ele perde a atenção, perde o foco. E eu quero que você tenha cuidado com isso. Diga assim comigo, por quê, pastor? Porque aqui é onde o diabo vai atuar. Pastor, dentro da igreja, ele quer tirar a tua atenção. Porque você desatento à palavra que sai do altar pela boca do Senhor, você entra no estágio de sono. E a Bíblia diz que o abismo chama outro abismo. A vontade do diabo para este jovem era o quê? Que ele fosse acometido de um grande sono, ele sentisse um grande sono. E através desse sono iria produzir a queda. E da queda a morte. A obra do diabo. João 10:10. Porque o ladrão vem senão para matar, roubar e destruir. Mas em contrapartida, Jesus veio para dar-nos vida e vida com abundância. Ele vai se colocar na janela. Ele não sabe o que Paulo está falando porque ele não tem compromisso. Ele não tem reverência. Ele não quer ter intimidade com o Senhor. Ele não abre o coração. E nós entendemos que o Senhor, ele é educado. O Espírito Santo é educado. Ele bate na porta. Ele grita em Apocalipse de João, capítulo 3, versículo número 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, se alguém tomar uma atitude, abrir a porta, eu entrarei. Cearei com ele e ele comigo. Aleluia. O Espírito Santo, ele é educado, ele pede para entrar, ele pede para edificar, ele em outras palavras, me perdoe, eu quero que você compreenda, se possível for, ele diz: ei, crê tu nisso, que eu posso realizar o milagre que você tanto busca para a tua vida? A mudança de pensamento, a mudança no teu momento profissional, o Senhor pode mudar, mas ele pergunta: crê tu nisso? Lázaro estava morto há 4 dias. Quantos dias? Ele falou para a irmã de Lázaro: crê somente. Mas há 4 dias está morto, cheira mal. Jesus disse: creia somente. Eu sei que nos últimos dias ele vai levantar pela última ressurreição dos mortos, ali aquele negócio todo, e Jesus dizendo: creia. Mas eu não cria. Eutico era incrédulo. Eutico era insensato, rebelde, desobediente, desligado com as coisas do reino. E é essa atitude irresponsável na presença do Senhor que vai produzir a sua queda. Porque enquanto ele não se enchia de Deus, e eu te faço essa pergunta: se eu não me encho de Deus, eu me encho de quem? Se eu não tenho Deus no meu coração, eu tenho quem no meu coração?
Se eu não permito Deus agir na minha vida, quem é que está agindo através da minha vida? Essa pergunta fica para você responder. Estamos aqui falando de Eutico. Sentou na janela. Não era para estar na janela, sentou na janela. Não era para estar lá. E ele ficou, e ó, adormeceu. O sono foi profundo que ele caiu do terceiro andar. Do terceiro? Despencou lá de cima, só o oco no chão. Pá! Quando escutaram o estalo no chão, correm. O culto acaba. Naquele momento. Muitos descem e dizem, morreu. Mas nós temos um médico. E quem vai dar o diagnóstico que ele morreu é Lucas. Porque ele é médico. Ele vai dizer, morreu. Eu fico feliz. Eu quero que você me compreenda esse momento. Redobre a atenção, por favor, para você não perder. A vontade do diabo te deixar sonolento. Pastor, como é essa sonolência? Eu quero entender, eu quero compreender mais a ação do inimigo. Quando você não lê Bíblia, quando você não ora, quando você não se congrega. Quando você não busca, para de buscar, você entra no estágio de sono, de sonolência. Isso é uma ação do diabo. Ele quer aos pouquinhos te afastar da presença do Senhor. E a Bíblia chama isso de sono. O sono vem, o sono da negligência, o sono da omissão. A gente sabe que temos que orar para ser fortificado. A gente sabe que tem que ler Bíblia para conhecer mais de Deus, crescer na graça e no conhecer. É uma via aqui de equilíbrio, é uma via de mão dupla. Tem que ter graça e tem que ter conhecimento. Mas aqui, o sono da negligência nos faz assim. Não oramos, não lemos Bíblia, não jejuamos. Ficamos descompromissados com o reino de Deus. As nossas preocupações do cotidiano tomam de conta da nossa vida, da nossa atenção, da nossa força. E, abre aspas, e é isso que o inimigo quer. Que as coisas desse tempo tirem a tua atenção, tirem a sua força. É isso que o diabo quer. Quer te trazer a dormir no seu sono pesado, no sono de trevas e de escuridão. Não estou falando desse sono de cansaço, estou falando no sentido espiritual. Tá? Estou falando no sentido espiritual. A ação do diabo, a vontade dele é que dormamos e caímos. E dessa queda ele quer que nós morramos. E isso aconteceu na vida de Eutico. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quantos você não conhece? Que estava na presença do Senhor, participava da comunhão e despencou do terceiro andar. Os irmãos chegam, presta atenção, eita, caiu, morreu, já era. Não levanta mais. Você se identifica com alguém? Alguém que compartilhava da presença, das reuniões, caiu. Porque o inimigo conseguiu trazer a sonolência sobre ele. E se você encontrar algum Eutico desse na vida, ele vai dizer, não tenho mais força de voltar. Não tenho mais força para poder orar. Não tenho mais força para poder ler a Bíblia. Eu não tenho mais força. Eu canso de ouvir, amada igreja, pessoas que dizem, pastor, eu amo o Senhor, eu amo a congregação, os meus irmãos, é uma igreja abençoada, mas eu não consigo mais voltar. Consigo mais sair de casa, a vergonha tomou de conta, o sono tomou de conta dessa pessoa. E mal essa pessoa sabe que ela está em volta das raízes infernais. Está engodado com os laços do inimigo. Ele está trazendo sono sobre essa pessoa. A vontade dele é derrubar para matar. Eu volto a falar como eu estava falando outra hora. Quantos você conhece que um dia estavam na comunhão e hoje não estão mais? E a igreja, infelizmente, está fazendo esse papel. Vamos ver? Ixi, caiu. Morreu.
Deixa pra lá. Já era. Talvez foi assim com você e é assim com você. Familiares, amigos, pessoas de dentro da tua casa te olham para você e dizem: ih, esse aí já era. Caiu, morreu, não vai mais levantar. Mas eu fico feliz que aqui eu vejo a graça do Senhor agindo. Eu vejo alguém que está pregoando para uma multidão no cenáculo, no terceiro andar, onde tem luzes, onde tem uma festa acontecendo, onde vai ter o partir do pão, onde eles estão desfrutando do momento de comunhão. Ele parou com tudo. Ele desce, ele desceu. A igreja precisa descer. A igreja está muito elevada. Tem gente da qualidade de juiz que não quer mais descer. Só quer liberar sentença, juízo e condenação. Mas não quer mais descer para acolher, para levantar, para abraçar. Para condenar, está aí, meu irmão. Muitos. Nossos irmãos mesmo fazem isso com a gente. Os que eram para ser santos pastores estão fazendo isso. Amaldiçoa, você sai daqui, está amaldiçoado. Isso, joga uma ruma de praga. Falsos pastores. Era para ser santos, mas são falsos, porque eles negligenciam a palavra. São falsos. Estão aí, ó, derrubando todo mundo. Olha que eu vou abrir aspas, não é bíblico, mas eu falo de mim mesmo e não do Senhor. Tem gente que empurra os irmãos da janela. Às vezes o irmão quer só pegar uma asinha aqui. Aí o pessoal diz: ih, ele não vai mais para a igreja, está desviado. Faz assim, ó. Levanta uma fofoca no meio da igreja. Acabou com a vida do irmão, acabou com o ministério do irmão. Temos irmãos que estão sendo pior do que o inimigo. Estão empurrando, estão dando uma voadora para derrubar lá do terceiro andar. Sai daqui que eu não gosto de você. Mas eu fico feliz, porque Paulo, ele desceu. Eu fico feliz porque Paulo desceu não para condenar, não para ajudar. Ele desceu não para condenar e não para julgar. Ele desceu. Vamos ler comigo? Foi onde versículo de número 9. Vamos ler o texto onde nós paramos, só para poder refrescar a nossa memória. Um certo jovem chamado por nome Eutico, assentado numa janela, caiu do terceiro andar, tomado de um sono profundo que lhe sobreveio durante o extenso discurso de Paulo, e foi levantado morto. Porém, Paulo, descendo, inclinou-se sobre ele e, abraçando, disse: não vos perturbeis, que a sua alma nele está. Ou talvez a tua tradução está nele. E aí vai as várias traduções que temos. Isso é um ato de misericórdia. Eu me recordo que a obra de Cristo é essa: deixa as 99 em segurança e vai atrás da ovelha perdida, sim ou não? Não. Deixa 99 no deserto. No deserto. E vai atrás da única ovelha. Ele não deixa em segurança porque o pastor é a segurança da ovelha. Escola bíblica 8 horas da manhã no domingo, tá bom? Ou então lê em casa quando você tiver um tempo. Assim você pega essas pegadinhas. Eu me lembro de Cristo, que deixa as 99 ovelhas no deserto e vai em busca de... Eu vejo isso na vida de Paulo. Deixou aqueles irmãos esperando por ele no cenáculo, no terceiro andar, doido para comer o pão asmo e ir para casa. E ele desce por causa de um. Coloca até o seu ministério em jogo por causa de um. Isso que muitos não querem. Ajudar, dar um voto de confiança, trazer para perto, porque esse ato de misericórdia afasta os exaltados, afasta até mesmo aqueles que têm
carros, que tem, né? Ir atrás da prostituta, pastor, vai não. Uma vez falaram isso para mim, pastor, o senhor só gosta de entrar onde ninguém gosta. É isso mesmo, Jesus me chamou para isso. Mas o senhor só vai para os endemoniados. Que é no nome de Jesus que vai ser tudo liberto. Mas o senhor só parece que o senhor tem um imã para o povo da criminalidade, pastor. É a graça de Deus que quer alcançar esse povo. E tem membros aqui da igreja que ouviram. Não anda naquela igreja não. Vamos para a igreja de classe média alta, né? Porque não quero ter mais esse contato com os irmãos. Que agora é pelo nível social. Essas pessoas estão tão distantes de Cristo, que Jesus nos ensina através dessa ação de Paulo que eu tenho que descer, eu tenho que me portar com um, ainda que ele seja assassino, prostituta, ainda que ele seja o que for. Mas se ele quiser a mudança, Deus muda. Porque eu tenho que querer. O primeiro passo para a libertação não é o pastor impor as mãos e orar, é você querer. Não é o irmão dizer, vai, o pastor está chamando no apelo, bora, vai. Vem antes, bora, vai, ajoelha no altar, vai. E a pessoa nem quer. Mas os irmãos fazem, né? Fica ali, antes, fica. Obrigado, antes. Você conhece alguém assim? Um dia desse, na nossa igreja lá do Maracanã, eu ri. Meu Deus, estou desviado do culto. A irmãzinha, uma velhinha, levou o rapaz, ele estava com seu filho, ela pegou ele no braço aqui. E arranca, literalmente ela quase arranca o braço dele e levou ele lá para frente. Os homens estão querendo fazer a obra que é do Espírito Santo de Deus. As mulheres estão querendo fazer a obra que é do Espírito Santo de Deus. Eu fico feliz porque Paulo, ele desce. Paulo, ele não vai acusar. Paulo, ele não vai forçar nada. Paulo, simplesmente, ele se lança. Ele abraça. Olha para os condenadores, os acusadores, aqueles que julgam, e diz assim, ele está vivo. Mas o povo está vendo ele deitado, dormindo. Possivelmente o que? Desmaiado. E o povo está morto aí, já era. Temos um médico. O diagnóstico foi dele, está morto. E Paulo, abraçando, disse, o Espírito está nele, ele está vivo. Porque as coisas que é de Deus se discernem no Espírito. E aqueles que estão na carne não entendem do mover que é do Espírito. Eles estavam na carne, eles estavam na parcialidade, eles não compreenderam o mistério de Deus. Mas olhe para mim, eu vou encerrar. Paulo com certeza falou de milagres. Com certeza falou da multiforme ação do Espírito Santo. Da variedade dos dons espirituais. E das operações que o Espírito Santo faz na vida de um é de um jeito, na vida de outro é de outro jeito. Mas mediante a multiforme ação do Espírito Santo, é do Espírito Santo. Eles ouviram tudo isso, e como eu falei outrora, eu estou falando de Paulo. Paulo pregando. Ele teve a aula teórica, ele lançou o ensinamento. E Deus vai permitir a prática. Ele desce, ele abraça. A Bíblia não diz, mas creio eu em conjectura que ele orou por ele. Para ele poder voltar à vida. Porque o diagnóstico foi que ele morreu. Prova na Bíblia, pastor, prova. Lembra de Lázaro? E Jesus dizendo que Lázaro dormia. Lembra da filha de Jairo? Que os seus amigos chegaram e disseram assim, não incomode mais o mestre. E Jesus disse, creia, vamos lá. A filha estava morta e Jesus dizendo que ela estava dormindo. Eu fico feliz, porque a morte para Jesus é como um sono. E Ele é aquele que
tem a sirene do despertar. Aleluia. Um dia a sirene dos que morreram irão tocar e eles ressuscitarão. Mas eu creio que a sirene do Espírito está soando forte nessa noite. Eu vejo como um vale de ossos secos, vidas mortas no Espírito. Parece que estão semelhantes a eu, que estão vivenciando a espécie da sonolência. Estão até mesmo nas negligências, debruçados de formas insensatas, incorretas, na janela. Talvez você está no processo do despencamento, está despencando do terceiro andar. Talvez você já caiu, estão te dando como morto. Mas a graça do Senhor ela te envolve nessa noite. A graça do Senhor ela te alcança nessa noite. Aonde, pastor? Aqui dentro do teu coração. Senhor te pega dentro do teu coração, pega a tua alma. Muitos olharam para você e dizem: está morto, e Deus sonda e conhece teu coração. Deus está dizendo: a vida, porque eu estou te acordando. Inclina tua cabeça nessa noite, Deus fala contigo. Quantos você não já ouviu dizendo que não tem mais jeito para você? Semelhante a eu que morreu, deixa pra lá. Volta, Paulo. Vamos acabar nossa festa, depois a gente volta pro luto aqui e vamos dar por esquecido. Mas não é assim que Deus quer. O mistério foi tão grande. A alegria no meio dos irmãos não foi pouca, foi grande. Eles ficaram tão consolados, eles ficaram tão perplexos com aquilo, que eles viram um morto reviver do terceiro andar que um jovem caiu. Naquela época não tinha SAMU, naquela época não tinha ultrassonografia, não tinha eletrocardiograma, não tinha essas coisas para poder dar um diagnóstico. Era um só, morreu, pronto, acabou. Não tinha aquela maquinazinha de ressuscitar, não tinha. Mas pela fé eu vejo essa noite essa máquina no teu coração, trazendo a voltagem do céu sobre a sua vida. Você está prostrado no Espírito, você não tem mais força para nada, o Espírito Santo está em cima de você assim, ó. Você vai levantar, você vai ressuscitar. Tem muita gente dizendo que você morreu, mas eu sou o Senhor que tira a vida, mas eu sou o Senhor que torna a dar a vida. Sou eu que... Sou eu, o Senhor, que tem uma obra na tua vida. Porque muitos já te deram como morto, mas eu sou o dono da vida. E hoje eu te acordo, hoje eu te abraço, hoje eu te levanto, hoje eu estabeleço os teus passos. Ei, o Senhor está tocando no teu coração, na tua alma. Levanta, porque o mundo quer que você fique prostrado. Levanta, porque o diabo te nocauteou. Ei! Mas vem mais um round por aí. O tempo não acabou. Eu vejo Deus levantando guerreiros e guerreiras essa noite. Você não vai ficar, você não vai levantar a bandeirinha branca, você não vai beijar a lona, você não vai bater na lona. Deus está te levantando essa noite porque a tua guerra não acabou. Não é desse jeito que Deus te trouxe a existência, para você ficar prostrado como o diabo quer, pintando 7 na tua vida. Pela fé essa noite, em nome de Jesus, eu profetizo sobre a tua vida. Levanta desse sono, acorda desse sono, se levanta, porque a tua família é do Senhor, a tua vida é do Senhor. Deus tem obra na tua vida. Estia, cerebacalha, sépia. Quantos crê em mistério? O Senhor desceu essa noite nesse lugar. Prova na Bíblia, prova o crente cru. Aleluia. Onde tem 2 ou 3 reunidos, Ele se faz presente. Ele desceu essa noite aqui nesse lugar. Eu vejo ele, o homem das mãos furadas, o homem de branco passeando no meio dessa igreja, abraçando
abraçando para aquecer a tua alma, abraçando para te aquecer. Isso significa que Deus se importa com você, que Deus te ama. Andarabácia. Pelos olhos da fé eu vejo o Espírito Santo de Deus te levantando, estabelecendo os seus passos. O inimigo e pessoas carnais quer que fiquemos prostrados, mas a vontade de Deus é para se levantar e andar. Miqueias, capítulo de número 2, versículo de número 10, diz assim: levanta e anda, porque não será aqui o vosso descanso. Aleluia. Essa noite Deus quer que você se levante. Essa noite Deus quer que você desperte. Eu posso ouvir Ele falando: desperta, ó tu que dormes. Desperta, ó tu que dormes. Desperta nessa noite. Essa noite o Senhor faz um convite a pessoas que estão prostradas, pessoas que foram desamparadas e a notícia que espalhou é que morreu. Mas o Senhor diz: credo nisso, que eu faço essa obra em tua vida. E agora eu falo de mim mesmo e não do Senhor. Eu creio que o mesmo Deus que usou Paulo é o mesmo Deus que está aqui fazendo isso. O mesmo Deus que abriu o mar vermelho é o mesmo Deus que opera aqui. Um Deus de milagres, um Deus de recomeço, um Deus de perdão. E essa noite Ele abre a oportunidade, Ele abre essa porta para você. Eu te faço esse convite, credo nisso. Você toma de posse, valoriza isso. Sai do teu lugar agora que eu quero orar pela tua vida. O inimigo quer colocar no sono, o inimigo quer te derrubar da queda, quer te matar, já era para você, mas o Senhor resolveu descer, te abraçar, colocar nos braços, te colocar em pé e vai voltar contigo para a tua casa. Pastor, mostra na Bíblia. Mostra. Versículo de número 11, vamos dar continuidade. Esse tempo que eu faço menção, você pode se levantar do seu lugar e vir aqui à frente para que possamos orar. Versículo 11. Quando Paulo diz que não vos perturbeis, que a alma está nele. Versículo 11. Subiram, partindo o pão, comendo. Aquele culto que para Eutico era cansativo virou vigília. Olha aí, ó. Ainda lhes falou largamente até a alvorada, e assim partiu. E levaram vivo o jovem, e ficaram não poucos consolados, mas muitos. Ficaram consolados, ficaram cheios de vida, cheios de esperança, cheios de fé. Levaram vivo o jovem. Essa noite, pelos olhos da fé, eu vejo você voltando vivo para casa com o Espírito Santo de Deus. Você passando talvez pela rua onde te viram só a misericórdia, com arma na cintura, com bebida no copo, com litro, sei lá de que na boca, litro de bebida, cigarro na mão, cigarro de nicotina, cigarro de maconha. Talvez te vira até com um cachimbozinho que não é da paz, mas com aquele cachimbo da pedra do capeta. Essa noite você volta para casa com o Espírito Santo de Deus. Ele vai contigo para a tua casa. Ele vai dar continuidade à obra que Deus tem lá. Porque a vontade de Deus é que você não fique prostrado, mas que você se levante e ande junto com Ele. Eu te convido essa noite. Acredito nisso. Porque tudo é possível aquele que crê. Deus quer libertar homens de vício, de bebida, de cigarro, de prostituição. Quer libertar da criminalidade, da bandidagem. Quer libertar as mulheres do cativeiro que o inimigo te colocou. E essa noite eu faço a pergunta: acredito nisso? Você quer o agir de Deus? Ele bate na porta do teu coração essa noite e está dizendo: deixa eu entrar.
O inimigo já te nocauteou, você já está dormindo, já está desmaiado. Daqui a pouco vão te tirar de cena, mas o Senhor está batendo, deixa eu entrar. Deixa eu sair, porque o jogo ainda não acabou, ainda tem uns acréscimos, tem uns minutos finais. Deixa eu entrar na tua vida, deixa eu entrar no teu casamento, deixa eu entrar na tua vida profissional, deixa eu entrar, abre o teu coração. Alabande, calabácia. Não tem nada perdido, a situação possa até gritar o contrário, mas aqui onde entra de confronto a palavra profética, Deus vai mudar o teu cativeiro, Deus vai mudar a tua história, Deus vai te levantar para te estabelecer, ainda que o mundo se levante ao teu redor e te pousa a ficar do jeito que eu te custava, segundo a vontade do inimigo para a vida dele, morto, caído no chão, prostrado. Mas o Senhor, Ele te levanta, te dá a vida com abundância no Espírito, e simplesmente agora só depende de você, se você crer. Eu te convido, vem, entrega a tua vida para Jesus. Eu convido aqueles que nunca tomaram a posição de entregar a vida para Cristo. Entrega a vida para Jesus, não é para mim não é para tabernáculo de Deus, não, é para Jesus.